Fala aí pessoal, Delilo aqui de novo. Fiquei devendo para vocês um videozinho explicando sobre o mapa, né, de uma BMW aspirada, comparar ela. Aí acabou que eu acertei mais alguns outros carros aspirados e juntei com mais alguns outros que eu tinha aqui e achei melhor fazer um videozinho mais detalhado com outros carros, outros mapas. Aí acho que vai ficar bem legal de comparar eles, né? Então eu trouxe para vocês aqui 5 carros, 5 mapas diferentes e a gente vai analisar cada um agora. Então olha só, o primeiro mapa que eu trouxe aqui, essa aqui é de um Cadete, é um Cadete 2.4, 8 válvulas aspiradão, com comando 300 e tudo e ITB. Todos esses mapas são de carros aspirados, tá? Então são basicamente todos por alfa N, né? Todos são acertados por TPS, tá? O que é legal desse mapa aqui? A gente já começa a ver que... aqui só para quem não sabe, tá? Essa parte de baixo aqui é a parte de RPM, tá? A parte de rotação. E a parte aqui do eixo Y aqui é a carga, que é representada pelo TPS, tá? Pelo sensor de posição de borboleta, tá? Então, quanto mais para cá, mais rotação, mais para cá, mais RPM. Né? Isso aqui é um mapa feito para MagScut, né? Para MS. Outras injeções também são, né? RPM por TPS, né? A Fueltech que é virada, né? Que ela a rotação está no eixo Y, né? Mas aqui dá para você ter uma visão geral, tá? Nesse carro aqui, o que é interessante? A gente vê que a 50% do acelerador aqui, ó, se a gente olhar aqui o fuel load, ele tem mais fluxo de ar do que a 100%. Né? Se a gente comparar aqui, ó, ele está dando um pico de 61 aqui, 50%, 60%, e aqui menos. Né? E o que é interessante nesse carro aqui, conforme a rotação vai subindo, né? Se você for acelerar com 50% do acelerador, ele vem legal até que uns 3.000, depois que você pode colocar a pé. E mesmo assim ele ainda tem um buraquinho aqui dos 3 aqui de 50%, 80%, 90%, depois em 100% que ele realmente abre o fluxo e você tem mais fluxo de ar dentro do motor. Então é um motor bem interessante aí. Aqui eu escalei, né, os carros do mais assim normalzinho, do um aspirado mais normalzinho ao mais bizarro que eu encontrei. Então esse aqui foi o mais simplesinho. Então nesse a gente já vê um efeito interessante, que é o fluxo de ar, né, em baixa rotação. Aqui em 1.000, 2.000 RPM, se você dá pé de plena carga, ele tem menos fluxo do que a 50. E isso é bem comum para a maioria dos aspirados com ITB, tá? Então vocês que vão encontrar bastante isso se forem acertar carros com ITB, tá? O próximo carro é um que já foi bem esquisito aqui para a gente ver. Isso aqui é um Cadete também, com um motor C20XZ, né? Taxa, cabeçotão, comandão. Então aqui é tudo amo. O que a gente já começa a ver de interessante nesse tipo de configuração, né? Para o pessoal aí que não sabe, né? Mas se você olhar essa curva aqui, né? Essa curva de eficiência volumétrica, e pegar só a última linha aqui em cima, ela é uma cópia da curva de torque do motor, tá? Então, se você pegar a curva de torque desse motor aqui e jogar lá, ele vai ter mais ou menos esse formatinho aqui. Por que eu achei um pouco bizarro nesse carro aqui? As ITBs dele estão dimensionadas de acordo. Só que ele não tem aquele efeito de meio pé ter mais eficiência do que plena. Esse aqui, a resposta no pedal para ITB tá boa até. Só que o que aconteceu de esquisito nele? Em plena carga, ele vai dando esses buracos aqui, que são devido a alguma ressonância, talvez, que dá no fluxo de ar no motor pela rotação, né? Alguma ressonância entre a admissão e o coletor de escape, tá? O mérito aqui não é explicar por que o motor faz isso. É mais para mostrar que quando você está calibrando, você tem que calibrar porque o motor está te pedindo, tá? Então, a hora que você está puxando ali no dyno, você vai ver que você está de plena carga e você vai ver que se você deixar esse mapa de eficiência plano aqui, bem aqui ele vai ficar gordo pra caramba e aqui ele vai voltar. Então, você vai ver que vai precisar desse buraco aqui. Então,
Não tenha medo de deixar esses dentes aqui se o motor está te pedindo isso, tá? Esse foi um dos motores que me deixaram isso bem claro, assim, tá? Então, conforme você vai... Esse é um motor que a gente foi acertar na rua e do nada a lambda ia variando pra caramba, e eu, né, deixando o mapa o mais lisinho possível. E você vê que esse buraco, essa ressonância, acompanha o motor mesmo em rotações, mesmo em cargas mais baixas, né? Se você vier aqui de meio pé, aqui 20, 30% do acelerador e deixar o RPM subir, ele vai aparecer o mesmo buraquinho, né? Você vê que é alguma configuração do próprio carro mesmo, do próprio motor, né? E ela aparece duas vezes, ela aparece aqui a 2.000 RPM e depois a 4.700 mais ou menos, aparece esse buraquinho. Essa é outra configuração. Agora, esse carro aqui é uma BMW, né? É uma M3 Euro, né? Então ela tem ITB original e tem comandão, né? Você vê que nesse carro aqui já aparece de novo aquele efeito de meio pé de acelerador a rotações mais baixas, você tem mais eficiência do que de plena carga, né? Se a gente olhar aqui, isso aqui é um mapa de MS3, tá? Então não se assustem com os valores, né? A MS3 tem mais resolução no mapa, então os valores são maiores, tá? Você vê que aqui de pé embaixo ele rende um pouquinho menos. O que é interessante nesse motor aqui, que a 3.300 ele tem esse buraco. Não adianta você vir de meio pé, 3.300 ele tem essa caidinha aqui de 2 a 4 aqui, 4 e pouco ele tem essa área no qual não adianta, não importa enquanto você está de acelerador, ele vai dar esse efeito, tá? Avançando, a gente tem uma BMW M3 também, tá? Só que nessa M3 a gente ainda tem o Vanos, né? A anterior, ela não tinha Vanos, né? Mas tinha um comando bem agressivo, então esse rendimento que ele dá em alta aqui meio que compensou isso, né? É bem agressivo esse comando. Essa aqui tem comandão, mas é um pouco menos agressivo, tá? Nesse caso, como a gente tem o Vanos para ajudar a gente em baixas rotações, olha o ganho que a gente conseguiu em volume de ar em baixas rotações. Então esse é um carro que tem mais torque em baixa. Ele é um pouquinho mais assim, confortável de usar, vamos falar assim. E você vê que aquele efeito da borboleta de meio pé ser um pouco mais eficiente, ele praticamente não acontece, ele acontece só em rotações muito baixas. Depois, o próprio variador do comando, né, o fato de você adiantar o comando em rotações médias, vai fazer com que o carro já tenha mais fluxo em baixa rotação e dê ali dê um pouco mais de torque ali em baixa, né? Isso ajudou bastante nesse carro aqui. E por último, né, o mais bizarro de todos aqui, que é o K, né? O K do nosso amigo Misael, né? Esse mapa aqui, olha, dá para ver pelo formato dele aqui que ele é bem diferente, né? E esse mapa aqui deixou a gente maluco para acertar, né? Tava eu, o Misael e o Kelvin lá no sul, eu aqui em São Paulo e eles lá no sul, eu acertando o remoto e eles lá me ajudando, né? Mas foi bem loucura, porque como que você faz para acertar um negócio desse, né? Você tem que pôr o carro no dyno, no rolo, ir colocando carga e vendo o que o motor está te pedindo, né? E vai ajustando no mapa, né? Você, putz, aqui... Para descobrir essa queda aqui, foi muito esquisito, porque não é muito comum o motor estar com um certo volume de ar aqui, né, a 2.300, e a 2.600 ele perder tanto volume assim, né? Então, a gente tomou um bailezinho aqui para acertar ele, assim, mas ficou bem legal, né? O carro ficou muito bom de andar, porque tá tudo mapeadinho, bonitinho, mas você percebe que esse fluxo aqui, né, ele é bem dependente da rotação e da quantidade de acelerador que você está colocando, né? Então olha que engraçado, né? Aqui embaixo as rotações, até uns 2 e pouco, ele até que tem um certo torque. E tem bastante torque, a metade por cento 50%, né? Metade do caminho do TPS em relação a 100%, né? Então a gente está falando aqui de 58 a 45, ele dá uma boa diferença. Só que a hora que passa dos 2.300, esse buraco aparece e o fluxo praticamente se alinha, né? Você tem
Independente da posição do acelerador, o fluxo do motor cai bastante. E aí depois ele começa a subir novamente, né? E aí tem uma boa relação entre o TPS e a quantidade de fluxo de ar que o motor está admitindo. Então ele é bem controlado no torque conforme o pé. Ali acima dos 3.000 RPM, né? Então, se a gente olhar aqui, né, que nem eu fiz no outro exemplo, se você olhar aqui a última linha, vai ser a curva de torque do carro em plena carga, né? E ele tem exatamente esse buraquinho aqui de 2.300 para 2.600, para 2.900, 600 mais ou menos. Depois ele vai subindo aqui até os 4.000. Aí ele tem outro buraco aqui, é 5.200, e depois ele volta a subir a 6.000. Eu deixei 7.500 aqui, mas ele está cortando até um pouquinho antes, né? Esse motor aqui ficou tão bravo que ele corta ganhando. A gente fez ele cortar um pouco menos com medo da pressão de óleo ter alguma influência e precisar baixar, né, da pressão de óleo ter algum problema de manter em alta rotação, né? Então, para poupar um pouco o motor, a gente cortou ele antes. Mas se você olhar aqui, ele continua com um torque relativamente plano acima de 7.000. E isso é bem legal, né? Quanto torque mais plano você conseguir, mais potência em alta rotação você tem, né? E esse motor aqui deu um trabalhão e foi ganhou o prêmio do aspirado mais bizarro de acertar que eu já vi. Você vê que o programa até fica meio louco em mostrar isso aqui, né? Não é muito normal isso acontecer. Então ele tem esse formatinho aqui. Beleza, pessoal? Então esse foi um catadão aí de vários mapas diferentes e vários approaches aqui. E é bem interessante que é bem o que você encontra por aí, dependendo da configuração do aspiradão que você vai encontrar, muda um pouco de acordo com a concepção do motor, de acordo com o comando que foi usado, com a taxa. É interessante ver assim essa variação. A gente tem um carro até que foi bem comportadinho e um que foi bem complexo, bem difícil de acertar, tá? Então a ideia é ir mostrando para vocês um pouco mais dessas coisas diferentes aqui e fiquem ligados para outros aí. Vou mostrar mais alguns outros acertos e outros carros mais bizarros aí. Beleza, pessoal? Então até a próxima aí. Obrigado por ficar até agora. Até mais.